Curso: Licenciatura em Pedagogia. Professora Darlene do Socorro. Disciplina: Didática na Educação Profissional e Tecnológica. Tema: o professor da educação profissional. Que perfil corresponde aos desafios contemporâneos? Alunos: Leomar Madureira Carvalho, Solange Costa de Leão Silva e Natasha de Moura Araújo. A sociedade exige um novo perfil de educador, que confronta de duas formas. O educador deve reinventar a escola no sentido de ação educativa e reinventar a si mesmo diante da pluralidade da sociedade nos dias atuais. Nesse primeiro tópico, o educador deve reinventar a escola no sentido de ação educativa, quer dizer, formar um novo profissional com as capacidades que assegurem flexibilidade para enfrentar de modo competente o complexo mercado de trabalho, que requer igualmente professores com novo perfil que possibilite promover com efetividade as atividades necessárias. No segundo tópico, que é reinventar a si mesmo diante da pluralidade da sociedade nos dias atuais, o educador do século XXI deve repensar a sua atuação em sala de aula e os enormes desafios profissionais que enfrenta, a fim de atender às exigências do contexto atual. A formação inicial e continuada do professor pode ser o primeiro passo para vencer os desafios da educação contemporânea, de modelo baseado na aquisição de conhecimentos para um modelo baseado no desenvolvimento de competências que atendam às necessidades dos alunos. O saber docente se nutre das práticas e das teorias da educação, sendo estas de fundamental importância na formação do mesmo, pois permite aos sujeitos envolvidos uma variedade de pontos de vista. Segundo Bauman, o período de modernidade se divide em dois estágios: a modernidade sólida e a modernidade líquida. Modernidade sólida, neste estágio, o valor do conhecimento e da educação era reconhecido pela durabilidade, permanência de sua validade. Esse período corresponde a um período da humanidade em que a durabilidade foi extremamente valorizada. A solidez era reproduzida pela ordem social. Os padrões eram seguidos. Consistiam no direito de impor regras inquebráveis e supervisionar sua execução. Submeter as pessoas à obediência, às regras determinadas para como fazer. As preferências recaíam sobre os hábitos recaídos e valores estáveis. Nesse paradigma, o mundo e suas regras pareciam duráveis. Tudo que se aprendia servia para sempre. Na modernidade líquida, esse segundo estágio é caracterizado pela mutabilidade constante, fluidez das estruturas, determinando flexibilidade. É o contrário do estágio anterior. É caracterizado pela mutabilidade constante, como foi dito, flexibilidade estrutural, organizacional e relacional. Passou-se da imutabilidade e monotonia das rotinas para o mercado aberto, onde tudo pode acontecer, a qualquer momento. Adverte Bauman, decorar
perde prioridade diante da necessidade de criar, inovar, mudar, buscar soluções, agir proativamente, tomar iniciativas em vez de receber ordens e obedecer rigidamente. Muito além de conteúdos, o processo de formar profissionais deverá oportunizar o desenvolvimento de esquemas e operações mentais que capacitem o educando como um ser criativo, que saiba pensar, analisar, criticar, avaliar, desconstruir, construir, interpretar, sugerir, fazer, refazer, desfazer, conviver a partir de um quadro referencial de valores que garantam a vida com melhor qualidade para todos, que assegure a participação consciente e permanente na sociedade e no setor produtivo. Nessa concepção de educação, como processo que se dá ao longo da vida, as instituições educacionais e os educadores têm um papel muito importante a cumprir. Assim, significa dizer que o processo educacional para a modernidade líquida não pode ser centrado em conteúdos que apenas são transmitidos, mas em competências que se constroem no processo da educação. Competências que se constroem através de situações de aprendizagens organizadas. Portanto, na transição da modernidade sólida à modernidade líquida, a educação transita da técnica à arte. O professor transita do ensinar ao dar suporte ao aprender. Neste contexto, o ensino faz sentido se promover a aprendizagem real, pois esta é que realmente importa. Pois grande é o desafio de formar profissionais com requisitos da contemporaneidade. Precisamos de homens e mulheres que mostram como andar no sentido do mediador, facilitador, assessor do formando. É coerente a exigência de novas capacidades aos professores que buscam autonomia e responsabilidade. Finalizo esta apresentação com uma frase de Bauman. Vivemos tempos líquidos, nada é para durar. Curso: Licenciatura em Pedagogia. Professor